Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e hoje vamos falar da abolição da escravatura no Brasil. Pessoal, nós sabemos que no decorrer do século XIX, a expansão do tráfico de escravizados no Brasil ocorreu principalmente em razão do crescimento da cultura cafeeira. Como você pode observar no mapa, as principais rotas do tráfico vão contemplar o caso do Rio de Janeiro, Salvador, Olinda e outras regiões de destaque. A gente vai perceber que logo os proprietários de terras em que cultivavam o café perceberam que o fim da escravidão significaria a ruína de suas atividades. Por isso que a gente vai ver que o século XIX nós tivemos um crescimento enorme da entrada de escravizados no Brasil. Para vocês terem uma ideia, aumentou aproximadamente 32 mil indivíduos por ano em toda a década de 1810, para 43 mil indivíduos por ano, em média, durante a década de 1820. E quando a gente contabiliza uma proporção maior, tomando aí como referência os últimos anos antes do fim do tráfico internacional de escravos, a gente pode perceber que entrou no país cerca de 1,5 milhão de escravizados, com destino a regiões dos atuais estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Pois então, aqui neste gráfico, você pode perceber ali os últimos anos, já que a Lei Eusébio de Queiroz ela é do ano 1850. Então, você tem um acelerado crescimento e depois uma queda vertiginosa. Nesse caso, para a gente poder aqui pontuar a campanha abolicionista, tudo vai começar a partir de 1815, com o Congresso de Viena, em que Portugal vai estabelecer um compromisso para acabar com o fim do tráfico ao norte do Equador. Esse aí vai ser um dos principais pontos. Lembrando, o Congresso de Viena foi uma tentativa conservadora de reorganizar a Europa após a Revolução Francesa e Napoleão. Os países vencedores de Napoleão resolveram então fazer diversos acordos para restaurar a ordem. Neste caso, a gente pode perceber que após essa lei, tivemos aí o reconhecimento da independência do Brasil em 1827 pela Inglaterra. E para a Inglaterra aceitar a nossa independência, ela fez uma série de exigências, dentre as quais ela vai querer que o Brasil acabe com a escravidão num prazo de 3 anos. Então, ó, como você pode perceber aqui, ó, o prazo de 3 anos para extinguir o tráfico nacional de escravos. Vai fazer outros acordos que vai tratar também dessa ideia de apresamento de navios, que seria considerar a liberdade dos africanos encontrados nessa situação. Sabemos então que o Dom Pedro I ele não vai assinar e acabar com a escravidão, ele vai abdicar do poder e a Inglaterra continua pressionando o governo para que, em 1831, seja lançado mais uma lei abolicionista chamada de Lei Feijó, que ela, de um modo geral, vai ser chamada de Lei para Inglês Ver, vai trazer a proibição do tráfico de escravos. Pessoal, a Lei Feijó, ela proibia a importação de escravizados para o Brasil, além de declarar livres todos os escravizados que fossem trazidos para terras brasileiras a partir de então. Nós sabemos que isso não foi cumprido. Ora, esse acordo firmado em 1827 dava proteção à Marinha Britânica o direito de inspecionar navios suspeitos de comércio ilegal de escravizados. Mesmo assim, nada saiu do papel. Essas proibições, elas não conseguiram efetivamente diminuir o tráfico de escravos no Brasil. Neste caso, a gente vai ter aí uma mudança no período regencial, vai acontecer várias revoltas escravas. Você tem aí o caso da revolta dos Malês, a revolta de Manuel Congo,
aí outras revoltas. Nesse caso, essa repressão para aumentar com a escravidão, em 1835, é lançada uma lei dedicada a punir exemplarmente os negros que matavam seus senhores. É quase que a pena de morte estabelecida para os escravos que atacassem os seus senhores. Acabado o período regencial, começa agora o período do Segundo Reinado, em que a campanha abolicionista será mais efervescente. Neste caso, temos aqui uma mudança drástica na economia. A tarifa Alves Branco ela aumentou os impostos de taxas de importação, que na Inglaterra era de 15%, passou para alguns produtos 30%, são produtos sem similar nacional, e para 60% no caso de produtos com similares nacionais. A Inglaterra, por causa desses acordos econômicos, vai retaliar o Brasil e vai, na Inglaterra, criar essa lei chamada Bill Aberdeen. A Inglaterra possuía poderes para prender qualquer navio negreiro que cruzasse o Atlântico em direção ao Brasil. Pressionado por esta lei, o Brasil vai lançar a Lei Eusébio de Queiroz. Esta, de fato, vai extinguir o tráfico internacional de escravos para o Brasil. Então, você vai perceber aí que ela teve um destaque muito importante. Como consequência da Lei Eusébio de Queiroz, a gente pode pontuar dois fatos. O primeiro, que vai dar início a um processo de tráfico interno. As pessoas vão começar a sair do Nordeste açucareiro e vão para o Sudeste cafeeiro, que está ali em pleno desenvolvimento. E outra consequência da Lei Eusébio de Queiroz vai ser que nós teremos um processo de reprodução interna para uma tentativa de restabelecer a escravidão a longo prazo. Esse aí vai ser um dos pontos. Por isso que muitos dizem que a Lei Eusébio de Queiroz representou o início do fim do sistema escravista brasileiro. Como essa lei ela ainda estava sendo desrespeitada, foi necessário lançar mais uma lei complementar, conhecida como Lei Nabuco de Araújo. Ela previa sanções para as autoridades que encobrissem o contrabando de escravos. Então, perceba que a Lei Eusébio de Queiroz, de fato, vai acabar com o tráfico internacional de escravos e a Lei Nabuco de Araújo vai complementar para impedir que ocorra pirataria ou tráfico ilegal para o Brasil. Depois disso, nós teremos aí um intervalo muito grande e, por causa da Guerra do Paraguai, nós teremos uma lei, por causa da comoção que os escravos que lutaram na Guerra do Paraguai gerou na população, no caso ele livre e toda a sua família ainda escravizada, leva o governo a lançar mais uma lei escravista, abolicionista, conhecida como Lei do Visconde do Rio Branco ou Lei do Ventre Livre. Esta lei, ela vai ser bem interessante. É assim, a criança estará livre aos 8 anos, caso o Estado pague uma indenização. Se não pagar, ficará como escravo até completar 21 anos. Pessoal, perceba então que esse vai ser um ponto de destaque. Naquela época, eles chamavam de as crianças de ingênuos. Então, por volta aí de 400 mil ingênuos, para vocês terem uma ideia, no ano de 1885, somente 118 foram entregues ao governo. Os demais continuaram sob o sistema da escravidão. Outro ponto importante da lei do ventre livre vai ser regulamentar a concessão de carta de alforria. Antes, o escravizado que quisesse e pudesse comprar sua liberdade estava sujeito à vontade de seu senhor de vendê-la. Com a sua promulgação, os escravizados obtiveram o direito de conquistar a alforria, mesmo contra a vontade de seus senhores, devendo, neste caso, entrar com um processo na justiça e depositar o dinheiro em juízo. Então, foi aí um grande destaque e um grande avanço naquela época. Outro ponto importante é que, a partir de 1979,
nós teremos aí uma campanha abolicionista mais efervescente perante a população brasileira, que nós podemos dividi-la em dois pontos. Nós temos o grupo dos moderados, que acreditavam que, através da lei, você acabaria com a escravidão, e eu teria o grupo dos radicais, que achavam que os próprios negros deveriam pegar em armas e lutar por sua liberdade. Então, a gente vai ter aí uma atuação muito forte da população. Como exemplo, a gente pode citar a greve dos jangadeiros. Esse grupo, eles vão se recusar a levar os escravos do Nordeste para o Sudeste. Então, vai ser um dos pontos. A gente pode citar associações, pode citar o caso das mulheres ricas, o caso de trabalhadores que vão juntar dinheiro para comprar a escravidão, a alforria de diversos grupos. Neste caso, a gente aí vai perceber que o Ceará, pressionado por diversos grupos, já vai decretar a abolição, seguido pelo Amazonas. E agora começa uma reação em cadeia, o que leva o governo a lançar mais uma lei abolicionista, chamada agora de Lei Saraiva-Gotegipe, ou Lei dos Sexagenários. Pessoal, essa lei, ela tinha essa configuração aqui, ó, concedia liberdade aos escravizados com 60 anos ou mais, desde que pagassem aos seus ex-senhores uma indenização sob forma de serviços prestados por mais 3 anos, ou até completassem 65 anos de idade. A lei, entretanto, não representou benefícios concretos aos escravizados idosos, pois os que chegavam à faixa dos 60 anos, após uma vida de trabalho forçado, teriam poucas condições de subsistência fora das fazendas. Não tendo, portanto, para onde ir, a maioria continuava sob a tutela de seus senhores. Tá certo? Ora, a partir daí, a gente vai perceber que a atuação dos grupos abolicionistas, com as fugas e tudo mais, vai haver uma pressão maior e o governo lança essa lei também, proibindo castigos corporais aos escravos fugitivos quando fossem capturados. O que leva a essa frequência de fuga ao exército lançar uma carta aberta dizendo que não será mais capitão do mato. Os seus senhores que tiverem os seus escravos fugidos, que montem um grupo para ir atrás deles. Não é função do exército capturar os escravos fugitivos. E você vai ter aí, ó, por último, enfim, a Lei Áurea, trazendo aí a abolição da escravidão para o Brasil. Após essas campanhas e todas essas conquistas, o último pontapé que a gente vai ter na campanha abolicionista vai ser dado no ano de 1890 pela figura de Joaquim Nabuco. Ele vai solicitar a destruição dos livros de matrícula. O objetivo dele era que, no futuro, a elite brasileira não viesse a cobrar indenização por esses escravos. Porque, se você prestar atenção, a lei de 1871, a lei do Visconde do Rio Branco, ela tinha caráter indenizatório, a lei dos sexagenários tinha caráter indenizatório e a elite brasileira queria que o governo também pagasse por esse suposto prejuízo que eles estavam tendo com a assinatura da Lei Áurea.